meus irmãos, em nome de Jesus, coloca os seus pés e vamos orar pela vida dele, amém? Soberano Deus e eterno Pai, quando teu filho estiver aqui, estudando a tua palavra, aumenta a vida dele, a casa, o trabalho, toma a filha, meu Deus, toma sempre as tuas mãos, a vida da Chayei, meu Deus, abençoa a vida dela, Pai, entra com o teu poder lá, com cura, com a libertação, faz a tua vontade, meu Deus, na vida dela, eu me peço em nome de Jesus Cristo, Pai, derrama graça sobre a vida do teu filho nesta manhã, derrama, meu Deus, o poder da tua palavra, esvazia ele mesmo, tira todos os lados de palavra, toda dispensação. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que todos que entraram por essa porta não venham sair da mesma maneira que entrou, meu Deus, que a tua palavra venha falar conosco nesta manhã. Usa o teu servo, meu Deus, com autoridade dentro da tua palavra, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, amém? Receba o servo do Senhor, meus irmãos, não fala, e agrada o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus abençoe, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo é o nome do Senhor, Deus poderoso, né? Glorificado é o nome de Deus, aleluia. Deus grandioso. Tudo é Ele que faz, tudo é para Ele. E eu creio que a vontade dele de eu estar aqui hoje também, mais uma vez, juntamente a toda a igreja, a toda a casa que está aqui, a todos aqueles e aquelas que estão presentes na presença do Senhor. A vontade é dele que eu trouxe essa palavra, porque, irmãos, ontem eu estava trabalhando, eu trabalhei o dia inteiro, para a glória de Deus. Eu fiz 12 horas de volante e eu cheguei a um certo horário da noite. E ontem era um dia que, vou falar desse rápido aqui, era um dia que eu estava, era dia de festividade, tinha festa para todo lado, todos os lugares estavam cheios de gente aglomerada com festas. Eu falei, meu Deus. E nesse momento eu cheguei, eu estava ali dirigindo, eu falei, Senhor, amanhã é dia de eu levar a palavra para tua casa. Amanhã o Senhor me concedeu esse momento para estar levando a tua palavra. E eu preciso parar um pouquinho para estudar, porque há muito tempo que eu vou estar andando aqui no carro, mas eu creio que cada cliente que eu tenho colocado no meu carro é porque o Senhor quer. Eu creio que nada vem para mim que o Senhor não queira, porque teve momentos que aparecia chamada no celular e automaticamente eu recebia, mas automaticamente cancelava. Então aquelas que cancelavam é que Deus não queria que eu levasse. E eu falei, se ele está cancelando porque o Senhor não quer, se está chegando porque o Senhor quer. Então vai chegar um momento também, Senhor, que se o Senhor querer, eu vou parar o carro. E o Senhor vai permitir que o meu aplicativo vai parar, porque eu vou ver que é o Senhor que parou ele. Então eu vou estudar a tua palavra. E foi na hora que eu parei o carro lá, do lado ali do Mineirão, tem uma parte do bairro ali. Eu parei o carro naquela região assim, com Ouro Preto. Eu parei entre umas casas ali, São Luís ali, aquela região Ouro Preto. E eu falei, vou parar aqui. Meu aplicativo estava ligado, irmãos. E eu fiquei lá 1h12 minutos, 1h15 minutos, lendo a palavra de Deus. Eu abri a Bíblia e falei, Deus, qual é a palavra que eu vou levar para mim? Eu fui abrir, irmãos, a palavra em cima da tua Bíblia e comecei a estudar. E meu aplicativo me chamou uma vez, olha só, e era dia de festa. E o aplicativo estava chamando e estava mostrando que os ganhos estavam altos. Então, quer dizer, dias de festa, eles aumentam o ganho porque as pessoas sabem. E muitas pessoas sabem. Então, ficou 1h15 meu aplicativo parado. Eu falei, Deus, se for somente até aqui que o Senhor quer que eu pare, então vai, que o meu aplicativo não vai tocar. Eu vou sair desse carro, vou direcionar para a minha casa. E ao caminho, se o Senhor não querer, eu vou chegar até na minha casa e não vai tocar. Mas se o Senhor querer, no meio do caminho ele vai tocar. Irmãos, eu estou indo e chegou uma parte que eu estava vindo para pegar o retorno para poder ir embora. O aplicativo tocou lá para a floresta. Eu falei, glória a Deus, então o Senhor quer que eu trabalhe mais. E ali eu fui, o aplicativo ficou ligado. E no momento eu não fechei o aplicativo ligado. Eu peguei o passageiro e fui.
para a glória de Deus. Lá para você ver. 1h15 o aplicativo fica parado. Você tem que tocar com tanto de gente. Sai. É Deus. Porque Ele queria que eu lesse aquela palavra. Ele queria que um louvor que estava tocando e falando comigo também naquele momento. Então, naquele momento, foi um momento que Deus permitiu que eu tirasse para falar com Ele falar comigo, através do louvor, através da palavra. E essa palavra que eu vou trazer hoje. E a palavra também que Deus usou na abertura do culto também para que o pastor testificasse dentro da palavra, próximo ao que eu vou ler para a glória de Deus. Olha para você ver, para a glória de Deus. Eu creio em nome de Jesus, irmãos, para a glória de Deus. Que ontem eu fiz muito mais do que eu já tinha feito antes. Ontem eu fiz muito mais. Depois do horário, eu fiz muito mais do que o tempo que eu estava rodando com o carro, entendeu? Quer dizer, Deus honrou naquele momento ali, Ele acrescentou aquilo que Ele achava que deveria ser acrescentado para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus, palmas que louvam o nome do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, agora eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Lucas 12:12. Amém? 12:12. Não, irmãos. João 12:12. Amém? João 12:12. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Porque, irmãos, nós sabemos que nós primeiros temos que ser quebrados. Nós primeiros Deus tem que falar conosco. Né? Essa palavra aqui, né? Para nós, para mim, para vocês. É João 12:12. Amém? Posso encontrar? E o Senhor fala assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E vai dizer assim: no dia seguinte, ouvindo uma grande multidão, que viera a festa que Jesus vinha a Jerusalém. Tomaram campos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei de Israel que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filho de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre um filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele, o que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitará dos mortos. Ressuscitará dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Amém? Somente até aqui. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Senhor Deus, assim estou aqui diante da tua presença. Pai, que o Senhor possa, Pai amado, tomar o teu servo, meu Pai, como teu instrumento. Pai amado, eu vou nesse coração da tua serva. Que o Senhor possa, meu Pai amado, fazer de mim a minha aquilo que o Senhor queira, Pai. E quando eu abrir a boca, Pai, não seja eu falando, mas o Senhor falando em minha boca. Que o Senhor possa me tomar como instrumento desta casa. Que o Senhor possa revelar, meu Pai, esta palavra, meu Pai amado, para que eu, Pai amado, venha falar aquilo que o Senhor queira. Revela a tua palavra para o teu servo, para a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa falar aquilo que o Senhor queira, meu Pai. Nem nada mais, nem nada menos, mas sim, meu Pai, fez a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Usa-me, Pai. Eis-me aqui diante da tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Tudo para o Senhor. Então, aqui no começo da palavra,
falando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ou seja, está dizendo que Jesus ele teve uma entrada triunfal, ou seja, onde Jesus entra, o nome dele é glorificado. Onde Jesus chega, o nome dele é exaltado. Então Jesus, aqui está dizendo que Jesus estava longe. Jesus estava longe. E essa palavra está dizendo que nesse dia, naquela cidade de Jerusalém, ali naquele momento, tinham ido a Jerusalém para as Páscoas, ou seja, ali era um momento de comemoração. As pessoas estavam comemorando Páscoa, que naquela época Páscoa, para que muitas pessoas acham que Páscoa é ovo, não é. É um momento de confraternização, que Jesus fazia as casas, as pessoas se reuniam as famílias, faziam almoço, faziam algo para comer, e para se reunir a família, né, se aproximar a família, porque Jesus não é família, Ele não dá a nossa família para cuidar. Então, se Ele nos dá a família para cuidar, Ele também quer que nós cheguemos no momento e reúna a família, e entre si eles ali reunir, agradeçam o nome do Senhor primeiro, e que todos agradeçam o alimento que Deus preparou naquele momento ali, aquela festança ali, aquele alimento é porque Deus preparou. Então, as pessoas faziam, eles tinham o prazer de servir, o prazer de reunir a família e conversar, e falar do nome de Jesus, e falar dos milagres que Jesus fazia. E é isso que Jesus quer que nós falamos, que nós viemos ter mais fé. Eu coloco eu como exemplo nessa palavra, que eu venha ter mais fé a cada dia diante da presença de Deus. Que eu venha me consertar em paz, que o Senhor possa estar me ajudando para eu melhorar isso na presença dEle. Para quê? Porque primeiro a palavra fala conosco, com quem está pregando, para depois falar para a igreja. Porque todos precisam dessa palavra. Eu também preciso da palavra. Porque a palavra é de Deus e ela vai nos moldar, ela vai nos limpar, ela vai tirar aquilo que nós temos, aquela deficiência que nós temos. Não é nós que vamos tirar a deficiência, é Deus que vai tirar aquela deficiência. Aquilo que nós erramos, não é nós que vamos consertar, é Deus que conserta. Assim como Ele fez ali em Jerusalém, aquele povo estava ali festejando, mas ficaram sabendo que Jesus ia vir para a festa, porque eles convidavam Jesus para as festas. Eles faziam questão de que Jesus estivesse nas festas. Aqueles que gostam, aqueles que sabem que Deus, onde havia a presença de Jesus, tem paz. Onde tinha a presença de Jesus, tem milagre. Então, aquelas pessoas que conheciam da palavra, que eram conhecedores da palavra, que sabiam de Jesus, eles queriam que Jesus estava perto. Então, naquela cidade, e outras também, Jesus era bem-vindo. Mas para muitos não agradavam de Jesus. Por que muitos não agradavam de Jesus? Porque muitas pessoas não gostavam de ver que a multidão se aproximava de Jesus, porque Jesus fazia um milagre, mas eles não gostavam, sabe por quê? Porque não tinham sido libertos. Porque aquelas pessoas que não gostavam, eram as pessoas que ainda precisavam ser libertas. Eram as pessoas que não conheciam a palavra verdadeiramente, que não tiveram um encontro com Jesus. Essas pessoas precisavam ser libertas. Então, eles não gostavam de Jesus, sabe por quê? Porque aquelas pessoas que não foram libertas, elas queriam que as multidões seguissem eles. Ou seja, que eles fossem o alvo daquela multidão estar ali. Só que eles não entendiam que a multidão estava ali, não para que Jesus fosse o alvo, não para que Jesus se exaltasse, porque Ele não se exaltou em momento algum. Ele não se engrandeceu em momento algum. Porque Ele era humilde. Ele falava assim: eu sou humilde e manso. Né? Humilde e manso. Então, quer dizer, Ele mostrou para as pessoas que Ele era diferente. Mas aquelas pessoas que queriam a glória para Ele, que queriam a atenção para eles, eram pessoas que precisavam ser libertas. Eram pessoas que no dia de hoje nós vemos que estão querendo a glória para Ele,
que estão querendo mostrar para a igreja, mostrar para a sociedade que eles sabem, enquanto ele não sabe de nada. Eles acham que eles sabem, mas não sabem, porque quem sabe é Deus. Quem pode é Deus, quem faz é Deus. Eles acham que ele faz alguma coisa, eles acham que pode fazer, mas enquanto isso não pode fazer nada, porque sem Deus nada podemos fazer. A palavra fala isso. Sem Deus nada podemos fazer. Então aquela multidão ali, ela ficava ali porque ela queria estar perto, porque ela sabia que Jesus ia fazer algo grande, tremendo naquele lugar. E quando na palavra aqui vai dizer que existia um homem com o nome de Lázaro, que Jesus estava longe, fazendo a obra ali, pregando, falando para muitas pessoas, e naquele momento alguém chegou para Jesus falando que Lázaro estava morto, se Jesus não iria voltar para o velório de Lázaro, para velar o seu melhor amigo. Mas Jesus já sabia que Lázaro não estava morto, porque ele é a vida. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. O Senhor é o caminho, Ele é a vida, Ele dá e tira. E aquele povo não sabia, sabe por quê? Porque Deus nos surpreende. Ali, irmãos, nós podemos olhar e ver, ali não tem mais jeito, ali não tem mais como mexer. É naquela parte onde nós olhamos e falamos assim: não tem mais jeito. Ali não tem como fazer mais nada. É onde Jesus entra e manda e dá vida. Não é assim que aconteceu no Vale de Ossos Secos? Ali no Vale de Ossos Secos. Quem pode imaginar, irmãos, uma pessoa comum vai chegar em um cemitério, vai chegar em um lugar onde só tem osso, onde só tem osso. E eu vou falar assim: mas como que aquele osso ele vai se juntar e vai virar uma pessoa e vai andar? Nós não temos poder para fazer isso, mas o Deus tem poder para fazer, porque Ele lançou somente a palavra. E Ele fala que Ezequiel precede, né? Ezequiel escutou. Ele falou: conforme a palavra de Deus, que os ossos se juntem. Ou seja, conforme a palavra de Deus, ali naqueles ossos se tornaram um grande exército. Se fez um exército em Israel. Deus fez um exército para mostrar que aonde você não vai, aonde você não pode, está no limite. Aí eu entro. E quando está no limite, Ele vai entrar. E eu creio em nome de Jesus. Eu creio. E eu falei com Deus: eu estou no limite, Deus. Eu estou no limite. Eu não aguento mais, Senhor. Eu não sei mais. Julga a minha causa. Julga a minha causa. Porque não sou eu, é o Senhor. Me ajuda, Deus. Então, irmãos, é aí que Ele entra. E eu creio que Ele está trabalhando. Porque Ele trabalha no silêncio. E foi na hora que o povo viu, e a multidão ficou sabendo que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Deus trouxe a vida daquele homem. A Lázaro, Deus deu a vida dele de volta. Mas Deus não deu ele a vida de volta somente para mostrar para a multidão que Lázaro viveu. Não. Aquele tempo ali, quando Jesus deu a vida para Lázaro, Ele estava querendo que a multidão entendesse que Deus estava dando uma oportunidade, mais uma oportunidade. Sabe aquelas pessoas que estão perdidas, que estão sem saber o que fazer, aquelas pessoas, que muitas pessoas às vezes que estão dentro do ministério, têm coragem de julgar e apontar e falar assim: aquilo ali não vai dar nada, aquela pessoa está morta, deixa ele para lá. Eu não vou mais ficar fazendo isso, não vou ficar orando, eu não vou ficar pegando um carro, não vou ficar pegando isso para mim, não. Sabe por quê? Porque o meu negócio é multidão. Essas pessoas, irmãos, elas estão erradas, porque Deus colocou na mão delas para elas cuidarem, e elas não estão cuidando conforme a palavra
Eles estão desobedecendo os mandamentos do Senhor. Então, aquele ou aquela que muitos acham, esses estão mortos. Ali não tem mais jeito. Não preocupe, irmãos. Não preocupe, irmãos. Igreja, não preocupe, porque aquele falou que não tem jeito, mas Deus sabe que tem jeito. É aí que Deus vai entrar e fazer o que fez com Lázaro. Deus vai tirar para fora aquilo que está escondido, aquilo que o homem não está vendo, mas que Deus sabe que tudo vê. Deus vai arrancar lá de dentro e vai mostrar para aqueles que estão falando, que estão apontando, que eu sou Deus. Eu sou chegou. E eu sou vai chegar. E eu sou está chegando. Eu sou está aqui nesta casa. Aleluia, Senhor. Deus está aqui esta manhã para falar conosco. Deus está trazendo de novo a esperança àqueles corações que estão aflitos, que estão tristes, aqueles corações que falam, meu Deus, eu não aguento mais, o que está acontecendo? E eu só falo assim, eu sou contigo. Espera, descansa em mim. Eu sou a solução. Eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade. Não é assim que ele fala? Ele fala assim, em João 1 ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e se ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus fala isso. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então Deus é tudo. Jesus, Deus, eles são um só. Eles são um só. Deus só mandou um filho em carne para testificar a palavra dele. Ele só enviou um filho para salvar-nos a humanidade, para que as pessoas vissem, e através do filho, o Pai foi glorificado. Glória a Deus. Por isso ele mandou o filho, para eles verem que eu faço, eu posso, eu dou, eu tiro. Irmãos, vai chegar um momento que Deus vai requerer, Ele vai tirar. Ele vai tirar todas as vidas. Mas nós vamos ter que prestar conta da nossa alma. Por isso Ele está nos dando a oportunidade a muitos que estão lá fora para reconhecer que Deus é Deus. E que eles se arrependam, que possam se aproximar de Deus. E possam se arrepender e vir para a presença do Senhor. Porque vai chegar um momento que essa palavra, que hoje muitos estão pregando, eles não vão poder escutar mais. E aí não vai ter esperança, porque fala que quando a vida há esperança, mas depois da vida não tem mais esperança. Porque enquanto havia vida, poderia se consertar, mas não se consertou. Então enquanto havia a esperança, que a palavra fala, e ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. E ele é a luz verdadeira que alumia todo homem. Não é? E lá estavam o quê? Os fariseus. Os fariseus estavam lá vendo a multidão próxima de Jesus. Olha só o que aconteceu. Fala assim, e disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Mas sabe por que ele estava falando isso? Porque fala assim, olha só, e a declaração irônica de que todos vão atrás de Jesus, olha ver, a declaração irônica de que dos fariseus, eles estavam agindo com ironia, e falando assim, que todos vão atrás de Jesus, feita pelos frustrados fariseus, contraste o sucesso de Jesus, ou seja, ele está falando que Jesus, ele aproveitava do fracasso deles, aproveitava do fracasso das pessoas para a multidão seguir ele.
Estava falando que Jesus estava usando o povo. Os fariseus estavam o quê? Julgando Jesus, apontando errado. Eles estavam criticando Jesus pelas obras que Jesus fazia. Ou seja, ele aproveita que as pessoas estão tristes, as pessoas estão fracassadas, para poder ir lá e fazer alguma coisa. Mas não é. É porque no momento que nós estamos fracos, no momento que nós não temos mais força, aí é que vai entrar o Jesus, o Deus, para fazer a obra. Só que os fariseus não entendiam, sabe por quê? Porque os fariseus, eles sabiam da lei, eles conheciam a lei, mas eles não cumpriam a lei. Eles faziam ao contrário. Sabe por quê? Porque os que estavam usando aqueles homens não era Deus, era o inimigo. Porque eles davam lugar para o inimigo. Então, naquele momento, enquanto ele estava criticando, Jesus tinha feito um grande milagre na cidade. Ele ressuscitou, ele trouxe a vida a Lázaro, que estava há 4 dias. Não era 3 não, viu? É 4. Jesus deixou passar mais um dia para ver o que ele é, Deus. Ficou 4 dias dentro do sepulcro, enrolado. A palavra fala que Lázaro foi enrolado numa faixa. Eles enrolavam, as pessoas que morreram, eles eram enrolados, eles ficavam igual uma múmia, ao pano. Eles passavam produtos, passavam óleos, coisas lá no meio, né, da pessoa lá, era como eles faziam antigamente. Eu não posso dizer porque eu não sou daquela época, mas eles tinham os procedimentos. E Lázaro saiu por fora. Você imagina um homem a cada dia morto, e levantar e vir andando. E quando tirou-se aquela faixa, aquele homem começou a ser transformado na frente de milhões de pessoas, de multidões de pessoas, para ver o que Jesus fez, o milagre de Deus. E o milagre de Deus vai acontecer. O milagre de Deus acontece, não é? Então, irmãos, é muito maravilhoso o poder de Deus. Olha para vocês verem o que fala aqui. Olha nessa passagem aqui, irmãos, e fala assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ou seja, naquela época, ele estava de frente a frente, ele estava próximo a multidões, próximo a pessoas, e as pessoas não conseguiram ver que ele era Jesus, que ele era o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus. E as pessoas ainda não acreditavam, vendo Jesus fazendo milagre. Então a palavra está falando aqui, ó. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Então, os seus discípulos, porém, não entenderam. Deram isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, aí então se lembraram da profecia. Ou seja, até então os discípulos não estavam entendendo a bagunça, não estavam entendendo o que estava acontecendo, não é? E Jesus é tão tremendo que lá no começo fala que ele mandou, ele foi vir e viu uma jumenta com um filho novo. E pediram os discípulos para pegarem aquele filhinho da jumenta e trazer para eles, amarrar ela para deixar vir até ele. Olha para vocês verem, tremendo o poder de Deus. Jesus já sabia e falou assim: olha, se perguntarem para você por que está pegando, para que é para mim, eu, Jesus. E eles pegaram e soltaram, eles perguntaram, ele respondeu como Jesus falou. Aí eles deixaram levar a jumenta, o filhotinho da jumenta. Porque ele queria, o filhotinho que nunca foi usado, né? Ele queria um que foi selado. Porque para Jesus não tem que ser o primeiro, não é? O sacrifício não era feito naquela época primeiro para Jesus. Primeiro fazia o sacrifício, apresentava para Deus a melhor parte, a melhor oferta era para Deus. E ainda continua sendo. Onde muitos não estão entendendo. Muitos não estão querendo tirar primeiro para Deus, mas sim tirar primeiro para Ele, e depois o que sobrar, entregar para Deus. Mas Deus não trabalha assim.
Deus não aceita resto, porque Ele não nos dá resto. Tem muitos que não estão entendendo que quando nós tiramos para Deus, nós estamos fazendo o quê? Obedecendo somente a Ele. Então, se nós obedecemos a Ele, Ele vai escutar a nossa oração. Não é? Então Ele fala que nós temos que ser obedientes. Então, a cada dia, eu estou aprendendo a obedecer a Deus. Eu estou aprendendo a escutar a voz de Deus. Porque ninguém nasce sabendo. Nós aprendemos dia por dia. E eu peço a Deus que venha me ensinar a aprender a cada dia. Que o Senhor me instrua, que o Senhor me impede, que o Senhor me dá um jeito, Senhor, em nome de Jesus. Eu preciso escutar a tua voz. Eu preciso ser obediente. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas que elas são discipuladas de maneiras erradas. Tem pessoas que elas são instruídas desde pequeno de maneiras erradas. Por isso Deus manda nós instruir nossos filhos e ensinar o caminho à verdade, porque quando nós vamos instruir nossos filhos no caminho do Senhor, eles já vão aprender aquilo que o Senhor quer que você ensina para ele, e já vai aprender o caminho certo. Ele já vai aprender da melhor forma. E ali já vai ser trabalhar todas as áreas da vida da criança. Ela já cresce com aquilo na mente, com aquilo no coração, ela já cresce diferente. Você vê que ela conversa diferente, ela age diferente das outras crianças. Porque ela já age debaixo da palavra de Deus. E aí as bênçãos já estão sobre a vida dela também. Porque a cada dia os pais profetizam bênçãos na vida dela, as bênçãos de Deus. Porque a palavra fala, né? Que as bênçãos virão sobre nós. Ou seja, as bênçãos virão até nós. Nós não precisaremos correr atrás das bênçãos. Porque o que Deus tem que fazer, irmãos, ela vem até nós. Não precisa de nós ir, porque é Ele que vai fazer, não é nós. Porque para nós poder ir, significa o quê? Se nós formos, porque nós não queremos fazer, né? Não é nosso, é Ele que está fazendo, Ele vai fazer. Então nós temos que esperar com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Assim diz a palavra. Então, é muita bênção. E fala assim: mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, e os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Não é? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Então, esse é o Deus que nós servimos. Essa palavra aqui, ela encaixa com essa aqui, porque é a palavra dele. Porque ele está falando de quê? De milagre. E sem milagre, nada poderia fazer com você. Sem ele, nada poderia fazer. Sem milagre, não tem palavra, não tem a palavra dele, então é um milagre. Vem da palavra. A palavra nos cura, nos liberta. E ele é um milagre. Ele é um milagre. Eu achei interessante, glória a Deus, aleluia, que nessa época, ali o povo começou a entender, a multidão estava ali. Jesus fez esse milagre, trouxe para fora Lázaro. Aí que os discípulos começaram a entender o porquê Jesus tinha perdido a jumentinha para poder ir. Porque ele precisaria chegar naquele momento, porque aí haveria um milagre. E a jumentinha era forte, porque Jesus já estava fraco, porque fraco assim, ele já tinha andado muito, estava com as pernas cansadas, e queria descansar um pouco as pernas, porque lá ele sabia que ele teve um trabalho duro, lá ele tinha algo grande para fazer ali no meio daquele povo. E ele fez uma grande obra. E eu creio, irmãos, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai fazer grandes obras nas nossas vidas. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor fará grandes obras em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ainda este ano, Jesus vai fazer grandes obras na nossa vida. Jesus vai fazer coisas bonitas para nós vermos o poder dele, para a glória dele. O nome dele ser glorificado.
assim como ele tem feito, ele continuará fazendo, para que as pessoas vejam. Muitos podem passar e olhar para aqui dentro, falar assim: não, mas ali vazio. Não, está cheio da presença de Deus. As cadeiras que estão aqui estão cheias do Espírito Santo de Deus. Não importa, não é a multidão segue Jesus. Nós não, nós somente falamos do nome de Deus. E Ele que faz milagre. É Ele que vai encher essas cadeiras tudo aí, ó. Os horários fixos, ó, tudo cheio hoje para a glória de Deus. O momento dele vai encher para a glória dele. Muitos vão vir, sabe para quê? Porque vai ver que ali tem Jesus. Ali tem Jesus. Porque eu escutei, irmãos, uma mulher falar comigo que ela saiu da igreja grande. Não vou citar o nome, que é falta de ética. Saiu de uma igreja grande, que ela falou que cansou de ver coisas que não estava dentro da palavra. Cansou de ver eles fazerem coisas que ela ficou triste e não quis mais servir a presença de Deus. Ela afastou, depois ela está afastada, dizendo assim que hoje está orando sozinha em casa. Mas só, irmãos, a palavra fala que ai daquele que tirar e ai daquele que acrescentar. Vai ser cobrado no dia de juízo final. Então aquele que tirar e acrescentar, as pragas da palavra, fala em Apocalipse 22, virão sobre a vida dele. Só que eu creio que eles estão esquecendo dessa passagem, porque eles estão tirando, eles estão acrescentando. A vontade dele não é a palavra, é a vontade de Deus, não é nossa. Que a vontade ainda é de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, esta é a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração esta manhã, amém? Vou parar por aqui, porque senão já não é mais de mim. Que o Senhor possa, essa palavra possa ter falado grandiosamente com nós. Eu creio que, em nome de Jesus, vão vir coisas boas de Deus aí. Já está vindo, e eu creio em nome de Jesus, que a cada dia que eu estou ministrando a palavra, que a cada dia que eu estou falando de Jesus, Ele está trabalhando na minha vida, Ele está me curando, Ele está me libertando a cada dia. Porque essa libertação nós precisamos diária. Que através da leitura nós somos libertos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou estar dando a bênção apostólica aqui para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Todos se coloquem de pé e reverenciar ao Senhor. Aleluia. A glória de Deus. Aleluia. Senhor Deus, Senhor Pai. Glória a Deus. Estenda a mão em forma de receber para a glória do Senhor. Que o amor de Deus, assim seja, e a graça do Senhor Jesus Cristo, assim seja, e a comunhão do Espírito Santo assim seja, sejam com todos vós, e que todos voltem para casa, que Deus abençoe a semana, em nome de Jesus, guardando, livrando de todo mal, de todo perigo, que Ele envie os anjos na frente, na direita, na esquerda, na retaguarda, nos livrando de todo mal olhado, e tudo aquilo que não é do Senhor. E tenha uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, palmas no novo nome de Deus Cristo amado.